Bem-vindo ao Histórias de Infidelidade. Muito obrigado pelo seu apoio. Significa o mundo para mim. Estou animado para anunciar a nossa comunidade no WhatsApp. Lá, você encontrará várias novas histórias todos os dias, narradas por diferentes vozes para manter tudo fresco e intrigante. Você também pode compartilhar suas ideias e sugestões para tornar o canal ainda mais especial. Junte-se à comunidade agora. O link está na descrição. E agora, aqui está a história de hoje. Tudo o que é secreto se torna claro, e esconder a verdade pode eventualmente levar a consequências terríveis. Foi exatamente isso que aconteceu com minha família, onde todos estavam escondendo algo por muitos anos. Mas, acima de tudo, fiquei decepcionado com minha esposa, que acreditava que eu seria capaz de perdoá-la depois que ela me traiu por décadas. Deitado na cama com minha amada esposa aconchegada ao meu lado, reflete com um sorriso satisfeito sobre os eventos do dia anterior. Comecei meu trabalho, que eu estimava, e voltei para casa para a família mais maravilhosa que se possa imaginar. Brincar de pega-pega no quintal com meus 2 filhos adoráveis, guloseimas deliciosas e conversar com meus entes queridos enquanto assistia a um jogo de beisebol na TV me encheu de alegria. Quando já era tarde da noite e as crianças adormeceram, minha esposa e eu decidimos relaxar um pouco em nosso quarto, envoltos nos braços um do outro, até que minha esposa adormeceu e se afastou de mim. Abraçando-a gentilmente com meu braço esquerdo, não pude deixar de sorrir interiormente. Posso não ter sido extraordinário, e minha rotina diária pode ter parecido mundana para alguns, mas para mim era tudo, quão sortudo eu era. Mal sabia eu que seria o último desses dias. Recebi um telefonema pouco antes do meio-dia. Kerry estava chorando e quase histérica, o que tornou difícil para mim entendê-la claramente. Pelo que entendi, ela mencionou algo sobre nosso filho, Troy, doença renal e o hospital. Eu lhe assegurei que a encontraria lá em 20 minutos. Depois de informar rapidamente meu chefe, corri para fora da porta. Em menos de 20 minutos, sem receber nenhuma multa, cheguei ao hospital. Lá, me vi cara a cara com o Dr. Michael Fierstos na sala de emergência, para onde meu filho tinha sido levado há menos de 1 hora, dobrado de dor. O médico expressou perplexidade em como Troy, um calouro normal e saudável do ensino médio, de repente desenvolveu doença renal crônica em estágio 3. Ele mencionou que um especialista estava a caminho para avaliar a condição de Troy. Apesar dos nossos esforços para permanecermos positivos na frente de Troy, foi uma luta. Kerry começou a pesquisar sobre doença renal crônica em seu telefone, enquanto eu fiquei ao lado da cama de Troy tentando aliviar o clima com piadas. Kerry estava por perto, lendo e segurando as lágrimas que ficavam mais pálidas a cada momento que passava. Sempre que nossos olhos se encontravam, eu podia sentir sua preocupação com nosso filho. O especialista, Dr. Brandon Nicholas, chegou 45 minutos depois e confirmou nossos medos. Ele nos informou que Troy precisaria de um transplante de rim em breve se quisesse sobreviver até a formatura do ensino médio, mesmo com diálise. Troy, embora tivesse apenas 14 anos, recebeu a notícia muito bem, desabando em lágrimas imediatamente. Eu não podia culpá-lo. Kerry se juntou a ele em lágrimas momentos depois. O Dr. Nicholas explicou que, embora os transplantes de rim sejam bastante comuns hoje em dia, encontrar uma compatibilidade adequada ainda era incerto. Ele mencionou que uma compatibilidade familiar seria ótima e provavelmente a mais simples, mas o problema era que eu era filho único, e Kerry tinha apenas um irmão, que tinha 2 filhos menores de idade inelegíveis para doação, assim como a irmã de 17 anos de Troy. Com 4 avós vivos, havia apenas 7 doadores em potencial na família. Infelizmente, todos foram testados e descartados na semana, deixando nossa família devastada. Apesar do nosso desânimo, nossos médicos permaneceram otimistas, ou pelo menos projetaram otimismo. No entanto, a situação parecia sombria para Troy. Houve muitas lágrimas derramadas tanto no hospital quanto na casa dos Novak na semana seguinte à eliminação dos 7 doadores em potencial. Sempre adorei uma fala do Monty Python's Flying Circus. Ninguém espera a Inquisição Espanhola. Para adaptar um pouco, ninguém espera um milagre também. Mas foi isso que aparentemente aconteceu cerca de 1 semana depois, e veio de uma fonte inesperada do outro lado do mundo. Kerry e eu entramos em contato com Sérgio Santiago,
um rapaz de 18 anos que era filho dos nossos amigos Jorge e Rob Santiago. Embora nos referíssemos a ele como sobrinho devido ao nosso relacionamento próximo com a família Santiago, tecnicamente não éramos parentes de forma alguma, ou assim eu pensava até que foi revelado que Kerry e ele eram compatíveis, tornando-o um compatível de transplante triplo para Troy. Como mencionamos, Sr. Novak, ter uma compatibilidade familiar é o ideal, e um meio-irmão é quase tão bom quanto um irmão completo, exclamou o Dr. Nicholas. Mas doutor, ele não é meio droga. Oh, não, exclamei, enquanto o Dr. Nicholas olhava em choque. Por um momento, minha mente não estava funcionando da melhor forma. Até que isso me alcançou. Inicialmente, tudo o que eu conseguia ouvir era esperança por Troy. Então mudou para a percepção de que meu casamento estava à beira do fim. Olhando para Kerry, eu a vi tentando desaparecer diante de mim. Carro! Querida! Oh, Deus, querida, eu murmurei. Ela desviou o olhar, mas seu rubor traiu seu desconforto. Fiquei congelado, esperando que ela falasse. Segundos passaram, então minutos. Limpei a garganta. Agora, só posso focar em Troy, ela disse. Eu fiz a ligação. Eu tinha que fazer. Para Troy. Obrigada por considerar outra pessoa dessa vez, respondi categoricamente. Talvez tivéssemos nosso milagre, mas nosso casamento parecia ter acabado. Ela encontrou meu olhar diretamente pela primeira vez no que pareceu uma eternidade, seus olhos se estreitando. Agora não, Josh. Não tenho tempo para essa bobagem. Ouvi suas palavras e as entendi, pelo que isso valeu. Quanto tempo até eles chegarem? Perguntei. Eles estarão aqui na próxima quinta-feira, ela respondeu suavemente. Bom. Eles podem ficar conosco como sempre, respondi. Os Santiago nos visitaram umas 6 vezes ao longo dos anos. Nós transformamos nosso porão em uma suíte de hóspedes completa com um quarto principal, um menor e um banheiro completo. Não era exatamente o luxuoso hotel 5 estrelas que Santiago costumavam frequentar, mas, novamente, eles eram uma família. Família. Sim, claro. Kerry e Rob dividiram um dormitório na Iowa State University durante seus últimos 2 anos. Quando comecei a namorar Kerry, pouco antes do Natal, no nosso primeiro ano, Rob e Jorge já eram um casal. Demorou um tempo para eu me conectar com Jorge. Ele vinha de uma família espanhola rica e tinha reputação de ser um pouco playboy. No entanto, logo percebi que ele era genuinamente bondoso, embora um pouco ingênuo devido à sua criação protegida antes de vir para os Estados Unidos para a faculdade. Gradualmente, desenvolvemos uma amizade sólida, embora muito dela girasse em torno das mulheres significativas em nossas vidas. Kerry e Rob não eram apenas melhores amigos, mas também colegas de quarto, levando a rumores no campus sugerindo uma conexão mais profunda entre eles, o que eu nunca testemunhei. Depois que todos nos formamos, Jorge e Rob se casaram 6 meses depois, com Kerry servindo como dama de honra e eu como convidada. Posteriormente, Rob atuou como madrinha de Kerry, em nosso casamento em Champaign, Illinois, mais 6 meses depois, com Jorge também presente. Nossas vidas se tornaram incrivelmente agitadas de repente. Com Troy precisando de diálise diariamente, parecia que havia fluxos infinitos de médicos e enfermeiros constantemente presentes. Houve inúmeras considerações, desde a cirurgia em si até os cuidados pós-operatórios, a variedade de medicamentos necessários e o impacto psicológico. Teria sido um fardo tremendo para um adulto. Esperar que um garoto de 14 anos lidasse com isso parecia incompreensível para mim. Troy estava compreensivelmente assustado e eu simpatizei com ele. Ele era um garoto esportivo e resiliente, geralmente perspicaz e imperturbável diante de desafios. Mas essa provação era diferente. De repente, ele ficou terrivelmente doente e em agonia. Doeu-me profundamente saber que não podia aliviar seu sofrimento. Eu sabia que Kerry compartilhava minha angústia por nosso filho, então, por enquanto, permiti que a tensão não dita permanecesse. Durante a semana seguinte, trabalhei meio período, encontrando consolo no meu emprego em meio à turbulência da doença do meu filho e da infidelidade da minha esposa.
Apesar dos meus esforços para afastar os pensamentos sobre o caso de Carrie, a doença de Troy pesava muito no meu coração, enquanto sua traição parecia um golpe no meu âmago. O trabalho se tornou o único aspecto da minha vida intocado pela dor. Carrie e eu tivemos pouca oportunidade de conversas privadas nos dias seguintes. Sempre que estávamos juntas em casa, nossa filha Anjolie, a J para abreviar, estava presente, impedindo discussões francas. Mesmo na privacidade do nosso quarto à noite, a exaustão levou ao sono em vez de conversas significativas. Em circunstâncias normais, a chegada do Santiago teria desencadeado comemorações alegres em nossa casa. Apesar dos abraços costumeiros trocados, permaneci distante, lutando contra uma mistura de raiva e náusea. Demorou vários minutos para Robbie me notar, seu comportamento mudando conforme ela se aproximava e oferecia um abraço apertado. Sinto muito, Josh. De verdade, ela sussurrou antes de me soltar. Eu assenti silenciosamente, ciente dos olhares direcionados a mim por todos os outros na sala. Troy e a AJ não sabiam de sua conexão biológica com Sérgio. Ambos presumiram que era apenas uma coincidência notável quando Sérgio combinou com Troy. Os 4 adultos, incluindo nós, decidiram manter silêncio sobre essa revelação por enquanto. No entanto, descobri que Sérgio estava ciente da conexão há cerca de 4 anos. Carrie mencionou que aceitava a explicação dos pais sobre os eventos. Parecia que todos que sabiam sobre isso estavam lidando bem com a situação. Talvez um dia, quando eu soubesse, eu também aceitaria isso, embora eu duvidasse seriamente disso. Depois que todos se acomodaram, Carrie foi para o hospital com Santiago para visitar Troy. A J e eu ficamos em casa. Assim que o SUV de Carrie saiu da garagem, a J se aproximou de mim. Pai, o que está acontecendo? Ela perguntou. Eu não sou idiota. Definitivamente tem alguma coisa acontecendo entre você e a mamãe, e de alguma forma envolve a tia Robbie e o tio Jorge também. Se você não me contar, eu vou perguntar ao Sérgio. Tenho certeza que ele sabe, e ele vai me contar. Ele me conta tudo. Ter filhos excepcionalmente inteligentes tem seus prós e contras. Uma desvantagem é que é difícil esconder as coisas deles. A J foi realmente muito perceptiva. Concluí que era melhor informá-la, mesmo que eu não soubesse de toda a história. Dessa forma, ela ouviria diretamente de mim, sem qualquer potencial parcialidade da minha esposa. Compartilhei com ela o que eu tinha juntado, o que admito que não era muita coisa. A mãe dela tinha sido infiel a Georgia Santiago enquanto eu estava fora em uma longa missão, resultando no nascimento de uma criança, Sérgio, que era meio-irmão dela e de Troy. Isso explicava por que Sérgio era um par tão adequado para o transplante de Troy. Uau, ela murmurou, quase inaudível. Espera aí. Você só descobriu isso quando Troy ficou doente, não é? É por isso que você tem dado esses olhares para a mamãe na última semana ou assim. Eu assenti em confirmação, sentindo um rubor subindo pelas minhas bochechas. Naquele momento, me senti o maior idiota do mundo. Mal sabia eu que havia mais para descobrir. Então, você não sabia sobre a mamãe dividindo o quarto com a tia Robbie e o tio Jorge quando ficamos com eles na Espanha todos esses anos? Eles continuaram assim até eu ter uns 12 anos. Mamãe sempre disse que era porque ela e a tia Robbie eram como irmãs, e você sabia disso. Meu queixo caiu em total descrença. Fiquei sem palavras. Parecia que não havia necessidade de eu responder àquela revelação. Oh meu Deus! Sinto muito, papai, ela exclamou. Eu sempre achei isso um pouco estranho, mas eu era apenas uma criança. Ela me disse que você estava ciente. Eu acreditei nela. Droga, murmurei baixinho. O que você planeja fazer? Ela perguntou, ainda falando suavemente. Por enquanto, nada. Precisamos nos concentrar em passar pela cirurgia do Troy. Depois disso, vamos resolver isso. Extensivamente, tenho certeza, respondi. Nós, preferiríamos que você não contasse a ninguém até que tivéssemos uma chance de discutir isso. Sim, claro, pai, ela disse. Eu te apoio nisso, pai. Obrigada, garotinha, eu respondi.
Devo confessar que me sinto reservado perto da minha esposa e dos Santiago. Notei que estava recebendo muitos olhares da minha esposa, Robbie e Jorge, e eles pareciam passar um tempo considerável sussurrando um para o outro. Na sexta-feira à noite, de volta a casa, Sérgio discretamente me puxou de lado. Podemos ter uma conversa particular, tio Josh? É importante, ele perguntou. Como eu poderia recusar você, Sérgio? Você é quem está salvando meu filho e seu meio-irmão, eu respondi suavemente enquanto suas sobrancelhas se erguiam em surpresa. Sérgio e eu passeamos pelo nosso bairro. Tio Josh, eu entendo que essa situação é horrível e desconfortável. Sou grato por poder apoiar Troy, ele expressou, mas eu preciso te pedir um favor só entre nós, algo que eu acredito que ganhei o direito de pedir. Eu preciso te pedir para não se divorciar da tia Carrie por isso, e eu preciso que você não busque vingança física contra meu pai, Sérgio implorou. Eu podia detectar a turbulência em seus olhos enquanto eu examinava seu rosto atraente. Embora ele se parecesse predominantemente com Jorge, agora que eu estava sintonizado com isso, eu podia discernir traços da minha esposa nele. Ocorreu-me que ele tinha uma semelhança impressionante com o irmão de Troy. Como eu tinha ignorado isso antes? Não posso garantir que ficarei com minha esposa depois que Troy partir para a faculdade, mas posso jurar que não buscarei retribuição física contra seu pai. Essa é a extensão do meu comprometimento, Sérgio, apesar de tudo que você está fazendo por mim, e suponho que por você também, eu disse. Então, como você está lidando com tudo isso, Sérgio? O que você pensa sobre a tia Carrie ser meio-irmão de Troy? Eu perguntei. Para ser honesto, eu fiquei inicialmente surpreso, ele respondeu, mas eu nem existiria se papai e tia Carrie não tivessem concordado em me conceber para ajudar meus pais. Mamãe é minha verdadeira mãe, na minha opinião, e tia Carrie ainda é tia Carrie, embora agora eu sinta uma conexão mais profunda com ela, e sempre vi Troy como um irmãozinho de qualquer maneira. Acho ótimo que ele seja oficialmente meu irmão, e estou feliz em ajudá-lo. Caminhamos de volta para casa em silêncio, suas palavras me dando mais contemplação. Percebi que tinha apenas arranhado a superfície de toda a situação, e era mais complexo do que eu havia percebido. O transplante ocorreu na terça-feira seguinte. Havia 5 indivíduos ansiosos esperando por horas. Os 2 meninos saíram da cirurgia em boas condições. Os médicos nos informaram que o novo rim de Troy começou a funcionar imediatamente, um sinal positivo. Naquela noite, 5 indivíduos exaustos deixaram o hospital. Inicialmente, não pensei muito sobre isso quando Robbie se ofereceu para me acompanhar ao meu restaurante chinês favorito para pegar a comida para a viagem que tínhamos pedido 2 dias após o transplante. Assim que saímos da garagem, ela começou a se desculpar. Durante a viagem de ida e volta de 40 minutos, ela revelou toda a situação. Quando voltamos para casa, eu tinha perdido completamente o apetite. Tendo estado na reserva naval por 20 anos e completado 3 missões no exterior, a primeira ocorrendo logo depois que Carrie e eu nos casamos, fui enviada para o Oriente Médio por 18 meses. Para evitar ficar sozinha, Carrie ficou com Robbie e Jorge durante toda a duração da minha missão. Não deveria ter acontecido, mas aconteceu. Sinto muito, Josh, ela confessou. Estávamos festejando uma noite e acabamos na cama juntos, e foi aí que tive a ideia, que acabou sendo a ideia mais idiota de todas. Nunca contei a ninguém além de Carrie, mas não consigo engravidar, e queria desesperadamente ter filhos, então pensei, ela poderia engravidar de Jorge e ter o bebê e eu poderia adotá-lo e criá-lo, e você nunca teria que saber. E tudo ocorreu conforme o planejado. Ela deu à luz um lindo menino. Quando você voltou para casa 6 meses depois, Carrie tinha perdido a maior parte do peso do bebê, e nós apenas lhe dissemos que ela tinha engordado um pouco por se entregar à nossa comida rica, e você não sabia disso. E você não saberia se Troy não tivesse adoecido. Robbie abaixou a cabeça e corou levemente. Eu esperava mais, mas não recebi nada mais. No entanto, lembrando do que minha filha havia mencionado, entendi que havia de fato mais na história. Eu a examinei por um momento. Eu tive uma conversa com a J. Eu parei, deixando o restante para Robbie. Oh,
ela murmurou suavemente, ela não teve apenas um relacionamento físico com ele uma vez. Posso não ter tido plena consciência de todos os detalhes, mas não estou alheio, afirmei incisivamente. Não, eles se envolveram inúmeras vezes antes de ela ter o bebê, e mesmo depois disso continuaram ao longo dos anos. O relacionamento deles evoluiu além da mera amizade, bem diante dos meus olhos. Eles se tornaram amantes. Eu nunca vi isso chegando. Naquele ponto, eu tinha apenas uma opção: aceitar as circunstâncias. Eu tive meu filho, e eu me importava com George e Carrie, então eu optei por ser parte do que eles tinham, ao invés de afastar os dois. Suas outras 2 missões, suas 2 semanas anuais fora, outras férias quando você não estava por perto, e quando Carrie sentiu que a Jota tinha idade suficiente para sentir que algo estava errado, eles começaram a sair juntos para algum lugar, deixando as crianças com Sérgio e eu. Não fique bravo, Josh. Cada um de nós ganhou algo com esse arranjo. Ganhei um filho, George e Carrie tiveram algum tempo juntos, e seu filho recebeu um novo rim. Não vejo dessa forma, Robbie, respondi. A situação do rim foi inesperada. Da minha perspectiva, todos os outros pareciam se beneficiar, exceto eu. Parece que fui deixado de fora do acordo entre vocês três. Eu nunca concordei que minha esposa engravidasse e carregasse um filho para você. Eu nunca consenti que ela tivesse um caso de 19 anos, embora agora eu esteja começando a me perguntar se talvez eu fosse o único tendo o caso com Carrie. Talvez eu fosse sua segunda escolha. Ele foi o primeiro amor dela, e eu era apenas alguém à parte. Você pode ter ficado bem em ter apenas uma parte do afeto do seu marido, mas eu não posso aceitar ter apenas uma fração do amor da minha esposa. Eu sou do tipo que quer tudo ou nada, Robbie. Você deveria saber disso sobre mim e minha esposa também. Então, para onde vamos a partir daqui, Josh? Ela perguntou. Não tenho certeza, mas prometi a Sérgio que ficaria com Carrie pelo menos até Troy crescer e sair de casa e não machucaria seu marido. Eu respondi, como você e Jorge puderam me trair assim? Eu pensei que éramos amigos, praticamente família. Família não se trata assim, Robbie. Quando entramos na garagem, a conversa parou por um momento. Em uma semana, os 2 meninos saíram do hospital e voltaram para casa. É incrível o que a medicina moderna pode alcançar. Suportando quaisquer complicações inesperadas, Troy deve ter uma vida longa e normal, e o mesmo vale para Sérgio. O elefante permaneceu despercebido na sala até a noite anterior à partida dos Santiago para casa. Eu tinha organizado para a Jota sair com os meninos na sala de estar, assistindo a uma série de zumbis enquanto saboreavam pizza e refrigerante. Os adultos me acompanharam até meu escritório em casa, mobiliado com um sofá de 2 lugares, uma cadeira e minha mesa. Trouxe algumas garrafas de vinho e peguei uma tábua de frios em uma loja local. Ao entrar na sala, não pude ignorar o fato de que Carrie e George estavam sentados juntos no sofá enquanto Robbie estava sozinho na cadeira. Depois de arrumar tudo na mesa de centro, tomei meu lugar na cadeira da escrivaninha. Enquanto todos se serviam da comida, iniciei a conversa elogiando Sérgio mais uma vez por sua resposta rápida, refletindo positivamente sobre a criação de Robbie e George. Carrie ecoou meus sentimentos e pude sentir os pais de Sérgio se enchendo de orgulho. No entanto, além de reconhecer minha extrema frustração com vocês dois, eu disse, me dirigindo ao casal no sofá, se não fosse pela minha promessa a Sérgio, vocês dois poderiam estar enfrentando sérias consequências agora. Virei-me para Robbie e disse, como a pessoa que deveria me amar mais do que qualquer outra pessoa poderia me trair assim, me trair repetidamente, secretamente ter um filho de outro homem e continuar a ter um relacionamento com seu amante pelos próximos 18 anos? Sim. Eu sei tudo sobre isso agora, você praticamente fez isso na frente dos meus filhos. Todos os 3 reagiram ao meu uso de linguagem forte. Carrie parecia querer dizer algo, mas decidiu não fazê-lo. Eu entendi. Oh, droga, eu murmurei. Vocês dois estão juntos desde que eles estão aqui. Quantas vezes? Uma vez? 2 vezes? Todo santo dia? Carrie abaixou a cabeça e permaneceu em silêncio. Olhei para George, depois de volta para Robbie.
Só 2 vezes que eu saiba, Robbie finalmente respondeu. Droga, sério? Eu sussurrei. Não na nossa cama, certo? Carrie manteve os olhos fixos no chão. Droga. Agora eu entendo, Carrie. Demorei um pouco, mas entendo. Você pode me amar, talvez, mas você está apaixonada por ele. Ele é seu número 1. Eu sou apenas o número 2, como Robbie é para George. Diga que estou errado. Não havia nada além de silêncio, como se houvesse grilos cantando na sala. Esvaziei minha taça de vinho e me servi de outra, oferecendo-me para encher novamente as taças dos outros 3 na sala, que recusaram silenciosamente. Eu te amo, Josh. Eu nunca tirei nada de você. Eu nunca te deixei por ele. Nós só nos encontrávamos quando você não estava disponível, Carrie disse, quebrando o silêncio. Essa é uma declaração e tanto, querida. Você tirou confiança, fidelidade e comprometimento de mim, respondi. Nossos votos não incluíam uma provisão para casos extraconjugais se um de nós não estivesse disponível, o que há 19 anos significava que eu era um tenente sob fogo no Oriente Médio. Enquanto eu perdi amigos, você estava descansando no sul da Espanha, ou na cama com esses 2, engravidando dele e tendo o bebê dele. Nem precisamos discutir as outras ocasiões em que vocês 2 ficaram juntos. Pelo menos você percebeu que deveria ser discreta na frente dos nossos filhos e começou a vê-lo em outros lugares. Exceto por esta semana, ao que parece. Os outros na sala permaneceram em silêncio, focando em algo no chão. É digno de nota que você teve um filho extra que ajudou Troy, acrescentei sarcasticamente. Tenho certeza de que a última coisa no mundo que você não queria era que isso acontecesse. Finalmente, o ato altruísta da mulher mais egoísta. Os soluços de Robbie encheram a sala enquanto George tinha uma expressão culpada. O comportamento de Carrie oscilou entre culpa, medo e um toque de raiva quando a acusei de egoísmo. Então, qual é o nosso próximo passo, Josh? Eu não quero o divórcio, Carrie começou. Porque eu fiz uma promessa ao seu filho mais velho, e eu não quebro promessas ou votos. Você tem 4 anos antes que eu considere o divórcio, coincidindo com a partida de Troy para a faculdade. No entanto, não discutiremos isso na frente dele, expliquei. Mas você será a pessoa a informá-lo sobre Sérgio ser seu meio-irmão, e isso precisa acontecer logo. Estarei presente para garantir que você a transmita como a história da infidelidade de uma mulher, em vez de um conto romântico. Tenho certeza de que ele ficará realmente muito satisfeito em ter Sérgio como irmão, dado o vínculo existente entre eles. A Jota também ficou muito feliz com isso, depois que ela superou sua raiva sobre seu maus tratos a mim, acrescentei. Ela sabe de tudo? Carrie perguntou, sua voz tensa. O que exatamente você disse a ela? Ah, agora estou começando a me sentir irritada com ela, eu ri amargamente. Eu nunca revelei nada a ela. Ela é bem astuta, e com o tempo, ela conseguiu juntar as coisas, embora haja lacunas em seu entendimento que você provavelmente deveria abordar. Ela não sabia de nada explicitamente. Mas ela tinha um senso, sabe o que quero dizer? No entanto, como ela não tinha certeza total da situação, e devido às mentiras que você contou a ela, ela nunca se aproximou de mim e não desistiu de você. Ela só compartilhou o que sabia e suspeitava quando eu a questionei diretamente. Ela se sentiu terrivelmente culpada por não confiar em mim. Pelo contrário, nosso filho continua alheio. A ignorância feliz da juventude e a confiança que ele deposita em seus pais. E como você sabe, Sérgio está ciente há algum tempo que você e minha esposa têm me traído. Notei um olhar peculiar em seus olhos em várias ocasiões ao longo dos anos e me perguntei sobre isso. Agora entendo que era um olhar de pena. É algo e tanto quando um adolescente olha para você com pena porque ele sabe que o pai dele e sua esposa estão traindo seu casamento. Todo mundo ganha alguma coisa com esse arranjo, exceto eu. Fui enganada da pior maneira possível. Isso não é verdade, Josh, ela soluçou. Tenho sentimentos profundos por você. Cumpri meus papéis como esposa e mãe devotada. Se não fosse por esse problema renal surgindo, ainda estaríamos felizes e alheios. Não podemos pelo menos retornar a essa felicidade?
Nunca neguei intimidade com você. Então você está sugerindo que eu deveria me contentar em ser sua segunda opção, só porque eu não estava ciente da situação. Eu deveria ter sido sempre sua prioridade máxima sem nenhuma competição. Mas me diga, eu já ocupei essa posição? Eu perguntei. Ela corou e tropeçou nas palavras. No começo, nos primeiros dias do nosso casamento, antes de eu me envolver com Rob e Jorge, ela confessou. Então você está admitindo que houve um tempo em que nossa intimidade não era obscurecida por pensamentos sobre Jorge ou oferecida por pena? Como você poderia ter me dado 2 filhos se seu coração pertencia a outra pessoa? Eu acreditava que você merecia experimentar a paternidade. Eu me importo com você, não se esqueça, ela insistiu. Claro. Como eu poderia ignorar isso? Pensei. Pelo menos pelas suas ações, posso inferir que você preza nossos filhos tanto quanto preza seu filho com ele. Ela me deu uma expressão de dor, então olhou para Rob e Jorge. Se ela estava buscando apoio verbal, não encontrou nenhum. Deveríamos lidar com isso em particular, sem envolver Rob e Jorge em nossos problemas, Carrie comentou desdenhosamente. Você tá brincando comigo? Rob e Jorge são os que causaram o problema, eu gritei. Todos os 3 empalideceram com minha explosão. Todos pareciam um pouco tensos. Tudo bem, todos vocês sabem que eu assumi um compromisso com Sérgio e pretendo honrá-lo, mas preciso de um compromisso seu, Carrie. Preciso que você permaneça fiel a mim pelo menos até Troy ir para a faculdade. Isso significa que não haverá mais viagens para a Espanha sem mim e nem mais visitas a Santiago enquanto eu estiver em minhas 2 semanas de serviço de reserva. Fiel significa fiel. Você quebra essa promessa, eu quebro a minha com Sérgio e peço divórcio imediatamente. Entendeu? Rob sorriu enquanto Carrie e Jorge ficaram sentados atordoados e sem palavras. Fiquei feliz que Rob pareceu entender, ou talvez a promessa beneficiasse também. O casal trocou olhares intensos por cerca de 1 minuto antes de Carrie concordar calmamente, também dando um pequeno aceno de cabeça. Isso se resolveu. Alguém quer mais vinho? Eu perguntei. Após o retorno do Santiago para a Espanha, eu me mudei para a suíte master no quarto de hóspedes do porão. Carrie e eu tínhamos compartilhado uma cama enquanto eles estavam conosco, mas não tínhamos sido íntimos desde que Troy adoeceu. Esse arranjo me serviu bem, especialmente depois de descobrir o envolvimento da minha esposa com Jorge. Não seja tão ingênuo, Josh. Quantas vezes fomos íntimos ao longo dos anos enquanto eu estava saindo com Jorge pelas suas costas? Carrie retrucou. Esse é o problema, Carrie, respondi com frustração. Eu não sabia. Agora que estou ciente da sua infidelidade, meus sentimentos mudaram. A expressão de Carrie azedou. Homens e seus egos frágeis. Eu estarei lá em cima quando vocês recuperarem um pouco de coragem, ela zombou. Senti que ela subestimou a gravidade da situação. Graças à medicina moderna, Troy se recuperou rapidamente após a cirurgia, retornando ao seu antigo eu em 6 meses. Embora ele precisasse de medicação para o resto da vida e não pudesse praticar certos esportes, ele estava de volta ao normal. Era hora de ele descobrir a verdade sobre seu relacionamento com Sérgio. Carrie e eu estávamos debatendo essa questão por vários dias. Ela preferiu deixar as coisas continuarem como estavam, esperando que Troy eventualmente resolvesse as coisas por conta própria. Sim. Foi o que ela realmente me disse. Boa tentativa, querida. Mas você deve a ele uma explicação completa, assim como eu aconselhei você alguns meses atrás. E vamos ter uma reunião de família para que a Jota possa ouvir tudo diretamente da mãe dela, eu comentei. Ela soltou um suspiro alto, mas eventualmente concordou. Troy tinha acabado de fazer 15 anos e admito que nem sempre entendi o que se passava na mente dele. Isso me fez rir porque me lembrei de ter 15 anos e nem sempre entender a perspectiva do meu pai também. Eu sabia que essa conversa poderia não ser fácil. Eu esperava que Carrie entendesse isso também. Observando do meu confortável garoto Lazi, parecia que Troy recebeu a notícia de ser meio-irmão de Sérgio com bastante calma, como eu havia previsto, dado seu forte vínculo com Sérgio. No entanto,
o aspecto do como provou ser mais desafiador. Espere. Você dormiu com o tio Jorge? Você está dizendo que teve um relacionamento íntimo com ele, como diriam os representantes da geração mais jovem. Mas você era casada com o papai na época, certo? Isso, na verdade, faz de você o que os jovens chamariam de uma mulher promíscua. Promíscua? Ele exclamou. Carrie começou a retrucar para o nosso filho, mas eu intervim, segurando seu braço com firmeza, fazendo-a ficar abruptamente em silêncio. Ela sentou-se ali, visivelmente envergonhada. Um silêncio pesado envolveu a sala por alguns momentos. Sim, suponho que promíscuo seria o termo exato, admiti. Mas isso é um assunto para mim resolver, não para você. Só fiquei sabendo disso quando você adoeceu. Sua mãe entrou em contato com o Santiago e pediu para Sérgio fazer exames, esperando por um rim compatível. Ela essencialmente se sacrificou em uma tentativa de salvá-lo, então o mínimo que você pode fazer é mostrar alguma gratidão e contenção. Troy abaixou a cabeça enquanto eu o repreendia. Ele estava compreensivelmente perplexo e magoado. Se alguém tem o direito de ficar chateado, sou eu, e acredite, estou. No entanto, essa é uma questão para sua mãe e eu resolvermos. Nós encontraremos um jeito de resolver isso. Não vou abandonar vocês. É por isso que me mudei para o porão, assegurei a eles. Percebi o desejo de AJ de falar naquele momento. Balancei a cabeça sutilmente, fazendo-a se acomodar de volta no sofá onde estava sentada. Olhando brevemente para Carrie, que estava sentada ao lado dela, parecendo que o peso do mundo estava sobre ela, percebi que ela estava à beira do colapso. Poucos meses depois, AJ partiu para a Central Michigan University. Troy perguntou brincando se poderia acompanhá-la, mas a seriedade em sua expressão era inconfundível. Carrie e eu conseguimos manter uma aparência de civilidade na casa pelo bem do nosso filho. Cumprimos os deveres típicos dos pais, comparecendo aos eventos da escola juntos. Embora parecêssemos afetuosos durante esses momentos, a tensão da nossa farsa era evidente em minha esposa. Eu permaneci indiferente, focado em viver minha vida e valorizar meu papel como pai. Viver separadamente sob o mesmo teto também tensionou minha esposa. Não houve contato físico, nem palavras carinhosas, nem brincadeiras brincalhonas, e certamente, nenhuma intimidade. A falta de intimidade física foi uma provação para nós dois, mas meu desejo, contaminado pela infidelidade dela Jorge nos últimos 20 anos, suprimiu quaisquer pensamentos sobre isso. Em vez disso, quando eu tinha tais pensamentos, a raiva substituiu o desejo. No entanto, é justo dizer que meu pulso direito ficou mais forte. Josh, não podemos pelo menos tentar nos reconectar fisicamente? Nossa vida na cama sempre foi plena, e eu nunca neguei nada a você. Não podemos voltar a isso? Eu entendo que você tem necessidades, Carrie implorou uma noite, cerca de 3 meses depois, quando Troy estava com amigos. Apreciei sua aparência da cabeça aos pés. Ela continuou sendo uma mulher atraente com um físico bem construído. Este encontro foi puramente físico, pois meu sentimento de amor por ela desapareceu. Embora ainda houvesse resquícios de afeição, eles gradualmente desapareceram. Eu pretendia satisfazer meus desejos sem me importar com o prazer dela. Suponho que sim, mas você terá que ir para o meu quarto. Sabendo o que sei agora, você profanou nossa cama conjugal inúmeras vezes ao longo dos anos. E eu simplesmente não vou ter intimidade com você lá de novo, eu resmunguei. Ok, eu entendo. Estarei aí em alguns minutos. Só preciso me limpar um pouco, ela respondeu. Para se arrumar, Carrie colocou maquiagem e perfume, rapidamente arrumou o cabelo. Depois de terminar, eu apenas deitei na cama e mergulhei em meus pensamentos. Houve um tempo em que eu teria apreciado esse momento quando Carrie estava em meus braços, mas aqueles dias eram apenas uma triste lembrança. Quando Carrie cheirou ao meu lado, percebi que ela provavelmente tinha lido minha mente. Apesar da tentação de confortá-la, resisti. Poucos minutos depois, ela se levantou e silenciosamente subiu as escadas. Não houve discussões, nem conversas na cama, apenas silêncio. Subindo as escadas para assistir TV na sala comum, ouvi o som de um chuveiro ligado no banheiro.
Fiquei sentado lá com meu short de ginástica e camiseta quando Troy entrou. Estava claro que algo o estava incomodando. Pai, faz meses que você não leva a mamãe para nenhum lugar como um restaurante ou uma boate. Você vai perdoá-la e tentar consertar as coisas? Ele perguntou. Foi um momento de verdade. Levei um momento para reunir meus pensamentos antes de responder. Troy esperou pacientemente pela minha resposta. Troy, acho que não consigo perdoá-lo o suficiente para voltar a como as coisas eram. Ou como eu pensava que eram. Era tudo fachada. Uma mentira. Sua mãe está apaixonada pelo tio Jorge. Eu sou apenas o plano B dela. Agora que sei disso, como posso voltar? Times de futebol têm quarterbacks reservas. Casamentos não têm maridos reservas, confessei. Sinto muito, filho, mas o que temos agora pode ser o melhor que podemos fazer. Troy parecia magoado, mas acredito que ele entendeu. Ele foi silenciosamente para seu quarto. Carrie também percebeu. De vez em quando, ela pedia um tempo pessoal, o que se tornou nosso código de intimidade. Presumi que o resto do tempo ela estava se satisfazendo, assim como eu. Não sabia dizer se Carrie compreendia o significado da formatura de Troy tão profundamente quanto eu. Antigamente, eu poderia ter me importado, mas há muito tempo parei de me preocupar com suas ações e interesses. Meu amor por ela havia desaparecido. Eu ainda sentia um senso de cuidado por ela. Tínhamos uma história compartilhada e 2 filhos maravilhosos. Mas seu engano contínuo havia corroído minhas emoções para mera apatia. Eu costumava acreditar que o ódio era o oposto do amor, mas aprendi em primeira mão que a indiferença tem esse título. Quem imaginaria? Quando fui para a faculdade, levei roupas suficientes para 10 dias, 14 pares de cuecas e um aparelho de som. Enquanto isso, Troy, indo para a Universidade do Oregon, fez as malas para 14 dias com um iPad, um laptop, um celular, fones de ouvido e 2 caixas de itens diversos. Claramente, os tempos mudaram. Durante a viagem de 2 dias, Troy estava incrivelmente entusiasmado e falava sem parar, praticamente monopolizando a conversa por 16 horas seguidas. Carrie e eu mal trocamos uma palavra. Parecia que Troy nem percebeu que estava dominando a conversa. Assim que deixamos Troy em Eugene, a viagem de volta para casa foi notavelmente silenciosa. Dirigi por cerca de 12 das 16 horas, enquanto Carrie cuidava da navegação e controlava a maior parte da música. Se eu nunca mais ouvir outra balada de Michael Bolton na minha vida, será muito cedo. Eu podia sentir a profunda tristeza de Carrie agora que as 2 crianças tinham essencialmente saído de casa. Como mencionei antes, Carrie era uma mãe excepcional, e seu afeto pelas crianças superava em muito seus sentimentos por mim. Embora eu possa não ter ocupado o primeiro lugar em seu coração, a J e Troy eram inegavelmente seus favoritos. Seu desânimo deixou claro que ela não estava considerando o quadro geral. Eu esperava sentir uma sensação de alívio quando Carrie recebesse os papéis assim que chegássemos em casa, mas, em vez disso, me senti insignificante. Ela manuseou o envelope como se fosse tóxico, desabou em lágrimas e fugiu para dentro de casa. Refletindo sobre minhas intenções para depois da viagem, percebi que elas eram movidas apenas por um desejo de vingança, o que agora parece mesquinho em retrospecto. Ficou evidente que eu precisava procurar ajuda. Desde o momento em que descobri sua infidelidade, eu sabia que nosso casamento tinha acabado. Eu estava honrando meu compromisso com Sérgio. Eu tinha prometido ficar com Carrie até Troy ir para a faculdade, e até mesmo concedi a ela 2 dias adicionais. Eu estava lá embaixo no meu quarto quando a ouvi bater na porta. Como estava destrancada, convidei-a para entrar. Você me despreza tanto assim agora, Josh? Ela murmurou. Eu estraguei tudo? Sim, você destruiu tudo, mas eu não guardo ódio de você, Carrie. Eu simplesmente não me importo mais com você, eu respondi. Mas nós tivemos algo bom por muitos anos antes de você descobrir, ela insistiu. Nós descobrimos? Para mim, era tudo fachada depois que você começou a ficar com Robbie e Jorge. Você não me amava mais exclusivamente como havia prometido. Você não reservou mais suas afeições somente para mim como havia prometido. Em vez disso,
você teve um filho com outro homem. Por que não pôde ser sincera comigo quando se apaixonou por Jorge? Por que não se divorciou de mim? Você ficou comigo e me deu 2 filhos maravilhosos, mas me enganou por 18 anos. Você roubou 18 anos durante os quais eu poderia ter procurado uma mulher para compartilhar minha vida, em vez de ser a segunda escolha de uma mulher egoísta. Volte para Jorge, Carrie. Você não consegue perceber isso? Estou lhe concedendo liberdade. Mas eu te amei, Josh. Você não consegue entender isso? Eu não poderia ter suportado 20 anos com você se eu não te amasse. Sim, eu não estou apaixonada por você como estou por Jorge, mas eu realmente te amo, ela soluçou. Seu conceito de amor difere muito do meu, Carrie. Se você realmente me amasse, você teria me tratado bem e não me mantido como sua opção de reserva. Eu deveria ter sido sua prioridade. Eu mereço ser aquela por quem você estava apaixonadamente apaixonada, desejada. Ao me enganar, você nunca me permitiu a escolha de permanecer como sua segunda escolha, ou talvez encontrar uma mulher que quisesse que eu fosse sua primeira escolha. Eu te dei 2 filhos maravilhosos, tivemos uma vida boa ou assim eu pensava. Desapareceu em um instante. Você conseguiu o que queria aparentemente. Jorge conseguiu o que queria aparentemente. Rob conseguiu o que queria. E eu tenho o que? Eu não tenho nada. Então, qual era seu plano para depois que as crianças saíssem de casa, supondo que eu nunca descobrisse seu caso com Jorge? Sua boca se abriu, mas por um momento nenhuma palavra surgiu. Acho que sempre pensei que voltaria para a Espanha para ficar com Jorge e Rob. Sinto muito, Josh, acho que nunca realmente considerei você em meus planos de longo prazo, ela disse suavemente. Eu entendo, respondi tão suavemente quanto. Não vou contestar nada no divórcio, ela praticamente sussurrou. Fiquei surpreso pelo fato de que meus 2 filhos não apoiaram minha decisão de me divorciar da mãe deles. Inicialmente, eles ficaram chateados com a infidelidade dela, mas parece que ela conseguiu convencê-los de que seu amor por mim era genuíno. Quanto ao relacionamento dela com Jorge, ele já durava tanto tempo que eles justificavam isso em suas mentes. Eles também racionalizaram que eu ficaria contente em ser a segunda escolha da mãe deles. Tia Rob parece bem com isso. Por que você não pode ser como ela? A Jota questionou. Tia Rob estava envolvida em organizar tudo com o tio Jorge e sua mãe. Fui excluído porque sua mãe sabia que eu não concordaria. É mais fácil pedir perdão do que permissão, expliquei. Deixe-me perguntar uma coisa, AJ. Você toleraria que seu marido tivesse outra amante com quem ele se importasse mais do que com você? De jeito nenhum. Eu ficaria furiosa se ele ao menos sugerisse isso. Mas isso já vem acontecendo há mais de 20 anos, ela respondeu firmemente. Então eu deveria simplesmente aceitar porque isso vem acontecendo há tanto tempo? Como a tia Rob faz? Como você faria se acontecesse com você? Ela estremeceu e evitou o contato visual, sinalizando o fim da conversa. Minha suspeita de que Carrie se mudaria para a Espanha após o divórcio foi confirmada pelos meus filhos. Embora eu sentisse falta de companhia, não sentia falta da vida que eu tinha, ou melhor, da vida que eu nunca tive de verdade. Reconhecendo minha falta de confiança nas mulheres, procurei a ajuda de um conselheiro. No entanto, eu não estava buscando ativamente outro relacionamento. Saí em alguns encontros esporádicos e ocasionalmente me envolvi em intimidade, embora raramente, mas não era mais uma prioridade para mim. Fiquei surpreso ao notar um número significativo de mulheres solteiras na faixa etária de 40 a 50 anos. É algo que eu não tinha compreendido completamente quando eu era felizmente casada. Além disso, eu não tinha percebido como a dinâmica entre homens e mulheres tinha mudado nas últimas 2 décadas. Na última vez que eu estava ativamente namorando, os homens geralmente tomavam a liderança. No entanto, hoje em dia é um esforço mais equilibrado, com ambas as partes participando igualmente. Levei um tempo para me ajustar a essa mudança. Devo admitir que é muito lisonjeiro quando uma mulher toma a iniciativa de começar as coisas. Ver Rob na minha porta cerca de 2 anos após o divórcio foi bem inesperado. Levei um momento para reconhecê-la, embora ela parecesse quase idêntica à última vez que a vi.
Rob Santiago ainda estava tão linda quanto sempre. Por favor, entre, Rob. O que te traz aqui? Eu perguntei, ainda um pouco atordoada. Não posso visitar uma velha amiga? Assumindo, é claro, que ainda somos amigas, ela respondeu hesitante. Ela aceitou a xícara de café que ofereci e nos acomodamos na minha sala de estar. Ela parecia desconfortável em seu assento, limpando a garganta. Você nunca respondeu à minha pergunta, Josh. Ainda somos amigas, ela perguntou. Fiz uma careta enquanto ponderava. Costumávamos ser amigas, ou assim eu pensava, mas então descobri que essa não era sua perspectiva. Comecei antes que ela interrompesse. Não, isso não é exato, ela interrompeu. Eu sempre vi você como um amigo. Se isso é verdade, então como você pôde me tratar do jeito que me tratou? Eu questionei. Eu fui egoísta e incrivelmente tolo, Rob admitiu. Eu não considerei completamente as repercussões das minhas ações porque eu confiava em George e Carrie. Carrie era como uma família para mim. Eu nunca vi isso chegando. Eu tolerei porque ganhei Sérgio do arranjo e foi apenas um envolvimento esporádico ao longo dos anos. Eu adorava quando você a impedia de vê-lo por aqueles poucos anos, mas então você se divorciou dela e a reintroduziu na vida dele e na minha. Acho que depois de todo esse tempo eu estou cansada de ficar em segundo plano para ele. Eu entendo sua perspectiva agora. Eu estava tão cego. É horrível, não é? Comentei presunçosamente. Ela não respondeu, mas abaixou o olhar. Finalmente algum remorso brilhou. Suponho que podemos reconstruir uma espécie de amizade. Amigos unidos por experiências compartilhadas, concluí. Conversamos até tarde da noite, passando do café para uma garrafa de Pinot Grigio, que acabamos de beber. Quando ela se preparou para partir, surpreendi a ela e a mim mesmo a oferecer meu quarto de hóspedes, uma oferta que ela aceitou. Admito que foi agradável reacender um fragmento da minha vida passada. Acredito que nós dois saboreamos o conforto da familiaridade. Durante o segundo fim de semana dela na minha casa, jantamos em um bar. Parecia dois velhos amigos saindo juntos, não um encontro formal, mas de alguma forma os hormônios intervieram. Ela usava um vestido azul escuro e confortável. Eu não tinha previsto nenhum desenvolvimento romântico. Corei e ela percebeu imediatamente. Sem dizer uma palavra, ela estendeu o braço sobre a mesa e apertou minha mão e ficamos de mãos dadas pelo resto da noite. Conforme nos aproximávamos da minha casa, Robbie alterou a dinâmica. Isso não precisa significar nada, Josh, ela murmurou. Você é um homem solteiro atraente e eu estou em um casamento aberto. Nós dois somos adultos consentidos. Eu respondi com um sorriso brilhante, pegando a mão dela e beijando-a ternamente. Ao retornar para minha casa, as roupas começaram a sair quase assim que passamos pela porta, lembrando cenas de comédias românticas. Enquanto nos dirigíamos para meu quarto, descobri rapidamente que Robbie beijava muito bem. Não vou negar que não foi a experiência de cama mais extraordinária que já tive, embora tenha sido o encontro mais agradável desde que descobri a infidelidade de Carrie alguns anos atrás. Nós nos entregamos a isso de novo naquela noite e de novo pela manhã. Tomamos um banho juntos antes de irmos ao IOP para um delicioso café da manhã. Passamos a maior parte do dia no sofá da sala de estar, nos abraçando, nos beijando e assistindo TV. Pelo resto de sua estadia, que durou mais 3 semanas, ela não dormiu mais no quarto de hóspedes. Preciso voltar para a Espanha para finalizar meu divórcio de Jorge e então pensar sobre meus próximos passos, Robbie explicou. Nós dois sabemos que não somos bons um para o outro por muito tempo, mas você é um cara legal, Josh. Lamento sinceramente meu papel na destruição do seu casamento. Você não a forçou a tomar tais atitudes e seu remorso significa muito, mais do que Carrie já demonstrou, respondi. Espero que você encontre alguém que realmente aprecie tudo o que você tem a oferecer, o que é bastante, Robbie disse. Carrie morou com Jorge por 5 anos e meus filhos se mudaram para o sul da Espanha para ficarem mais perto da mãe. Eu sentia falta deles, mas não de suas atitudes. Eu estava cansada de me desculpar por me divorciar da mãe deles devido à infidelidade dela.
Eu não consegui acreditar quando Troy ligou um domingo às 6 da manhã. Sério, quem liga para alguém às 6 da manhã de um domingo? Sem verificar o identificador de chamadas, peguei o telefone e gritei: "O quê? É melhor que seja uma emergência, ou alguém está morrendo." "Pai? Pai, sou eu, Troy. Por que você está tão bravo?" Ele perguntou. "São 6 da manhã de um domingo, Troy. Você esqueceu da diferença de fuso horário?" Eu perguntei. Sim, acho que sim, pai", ele respondeu suavemente. "Eu ligo mais tarde." "Não, Troy, não desligue." "O que você precisa?" Eu perguntei. Não sei bem como dizer isso, pai, mas aqui está." "Você sabia que a AJ está envolvido com o tio Ors?" Ele anunciou em vez de perguntar. Nessa conjuntura, eu tinha conseguido dormir cerca de 3 horas depois de uma noite muito longa passada com uma garota. Meu filho, no entanto, essa é uma história completamente diferente. Quando ele concluiu seu discurso, eu estava bem acordado. "O quê? O que diabos você acabou de dizer?" exclamei ao telefone. "Você me ouviu, pai? Eu disse que a AJ está dividindo a cama com o tio Ors." Ele reiterou. "Como você sabe disso?" perguntei, ainda falando alto. Estávamos todos na casa do tio Ors, AJ, Sérgio e eu. Conforme ficou tarde, todas as crianças se retiraram para seus quartos, deixando apenas o tio Ors e a mãe dormindo. Na calada da noite, fui acordado por barulhos vindos do quarto deles, e percebi que não era a mãe. Levantei-me, aproximei-me da porta de AJ e escutei por um tempo, totalmente preparado para confrontar Sérgio. Meu Deus, ele é meio-irmão dela. Mas então ficou ainda mais perturbador. Não era Sérgio, ele contou. "Tem certeza?" Eu engasguei. "Sim", ele murmurou. "Bem, ela tem 27 anos, pai. Acho que ela pode decidir por si mesma com quem dividir a cama." "Ainda assim, é um tanto perturbador que você tenha me entendido", ele comentou. "E sua mãe não parece incomodada com isso?" questionei. Ele fez uma pausa. "Não tenho certeza se ela está ciente", ele admitiu. 2 dias depois, eu me vi parada na porta de Ors, esperando a campainha pretensiosa ser atendida. A dona da casa abriu a porta com um suspiro. Josh, o que te traz aqui?" Kerry perguntou, sua expressão era de total surpresa. "Eu estava só de passagem e queria ver meus filhos." "Algum problema com isso?" Eu respondi rispidamente. Ela se afastou para me deixar entrar. "Por que você não nos avisou?" "Teríamos ficado felizes se você ficasse", ela disse. Lancei-lhe um olhar furioso quando todas as 3 crianças e Georgie entraram na sala. Quando as crianças viram que era eu, elas correram para me abraçar, enquanto Georgia ficou para trás. A sala ficou em silêncio enquanto me aproximava de George com determinação nos olhos. Ele levantou as mãos em sinal de rendição, mas não fez diferença. "Não sou o lutador mais habilidoso, mas posso me defender." Dessa vez, a raiva me estimulou. Eu dei meu soco de direita mais poderoso, rompendo sua defesa e aterrissando bem em seu nariz. Ele cambaleou para trás, e eu dei mais 2 golpes fortes. Quando ele caiu de joelhos, pensei por um momento em dar um golpe abaixo da cintura, mas descartei como algo muito banal. Em vez disso, chutei forte, sem atingir o alvo, mas a julgar pelo grito dele, fiz tudo certo. Dando um passo para trás, respirando pesadamente, olhei em volta para a plateia atordoada. "Tio Josh, você prometeu que não machucaria o papai por causa do que aconteceu com a tia Kerry." Sérgio gritou, mas sabiamente ficou onde estava. Eu exalei chamas pelas minhas narinas, observando Jorge se contorcendo em agonia enquanto Kerry corria para ajudá-lo. "Eu não traí minha promessa a você", retruquei. "Ele levou uma surra por dormir com a Jota, sua meia-irmã. Você sabia que ele estava envolvido com sua filha adulta?" Direcionei minha pergunta para minha ex-esposa. Sua expressão mudou de medo para choque enquanto ela olhava entre mim e Jorge. "O que ele tem a dizer?" ela perguntou a Jorge. Jorge se encolheu e choramingou,
eu tenho idade suficiente para escolher com quem dormir. A J interrompeu, não preciso da permissão de ninguém. Sim, você tem idade suficiente para cometer seus próprios erros, como dividir um homem com sua mãe, mesmo que seja o mesmo homem que destruiu o casamento de seus pais. Mas você, assim como sua mãe e o idiota no chão, também tem idade suficiente para compreender que toda ação tem consequências, e sua ação recente me deu a oportunidade de puni-lo por não ser capaz de puni-lo por estar perto de sua mãe porque prometi a Sérgio. Suponho que tenho uma dívida de gratidão com você por me permitir fazer o que eu deveria ter feito há muito tempo. No entanto, sua escolha de parceiros é um tanto desconcertante, considerando tudo o que aconteceu. Ela corou e olhou primeiro para mim, depois para sua mãe. Desculpa, mãe, ela disse. Carrie olhou intensamente para a Jota, e eu senti o que estava prestes a acontecer. Ela redirecionou seu olhar para Georgie e deu um chute forte, conectando-se diretamente com seu rosto. Ele soltou um gemido antes de perder a consciência. Boa mira, mãe, Troy exclamou. Sinto muito, tio Josh, eu não tinha ideia sobre papai e a Jota, isso. Simplesmente não está certo. Sérgio se desculpou. Você está certo, Sérgio, mas não é sua culpa e você não precisa se desculpar, eu o tranquilizei. Crianças, foi bom ver todos vocês, mesmo que a Jota e eu precisemos ter uma conversa séria algum dia. Carrie, não é muito agradável te ver, mas tenho que fazer alguns passeios turísticos por alguns dias antes de ir para casa, então, se me der licença. Ah, e a propósito, você tem meu número, caso aquele idiota queira me processar. É só me ligar e eu me entrego. Não será necessário, tio Josh, eu prometo. Papai e eu também temos algumas coisas para discutir, Sérgio afirmou. Ao pousar do meu salto inaugural de paraquedas, juntei-me ao coro de gritos de êxtase. A experiência foi totalmente alucinante. Meus pés fizeram contato com o chão primeiro, e com minhas pernas esticadas para frente, eu me sentei, soltando um grito de alegria. Rapidamente eu me ajoelhei e depois fiquei de pé, apressando-me para recuperar meu paraquedas. Meu coração disparou incontrolavelmente, absorto demais no momento para sequer olhar para meu fit, embora eu tivesse certeza de que as leituras estariam fora dos gráficos. Parecia que meu peito poderia explodir com a intensidade do meu coração batendo forte, e meu sorriso deve ter se esticado de orelha a orelha. Sim, sim, sim. Eu exclamei, enquanto o mestre de salto se aproximava para me dar os parabéns e garantir que eu não tinha sofrido nenhum ferimento. Ótimo salto, Josh! Ele comemorou enquanto eu recolhia meu equipamento e saía da área de pouso. Enquanto eu me dirigia para a garagem onde outros estavam surgindo para me cumprimentar, notei gotas de suor se formando na minha pele, e cada som parecia amplificado, mais agudo. Talvez isso seja típico de um encontro com a morte, pensei. Tudo bem, talvez eu tenha sido um pouco melodramático, talvez mais como um pouco e meio, mas comparado a testemunhar o nascimento dos meus filhos, esse foi o momento mais incrível da minha vida, superando o casamento, até mesmo ofuscando minha experiência na primeira cama. Descrever o que eu tinha acabado de passar pode ser impossível. Aos 51 anos e depois de vários anos de divórcio, eu estava vagando pela vida até que uma viagem recente à Espanha injetou nova energia em minha existência. Especificamente, o encontro emocionante com Jorge Santiago revitalizou meu espírito. No primeiro dia de volta aos Estados Unidos, eu praticamente pulei da cama. Calcei meus tênis New Balance e bati no chão. Embora eu estivesse gradualmente voltando a correr no último ano, recuperar minha forma física tinha sido uma luta. No entanto, naquela manhã, corri sem esforço 7,2 milhas a um ritmo de 7,30 por milha, uma melhora significativa em relação à minha milha habitual de 8 minutos. Chegando ao trabalho, praticamente pulei pela porta cheio de energia. Eu estava praticamente insuportável, tão revigorado eu estava me sentindo. Minha secretária, Teresa, percebeu imediatamente. 5 minutos depois do meu retorno, ela apareceu na porta do meu escritório com sua caneca de café e bloco de notas, insistindo que eu tinha muito o que fazer depois da minha ausência de uma semana. Nossa charada terminou rapidamente quando ela se sentou, olhou diretamente para mim e comentou, ok, desembucha. Você passou a semana na Espanha tendo sorte, não foi?
Melhor ainda, Teresa, respondi. Encontrei meu ritmo. Quem sabia que era férias no sul da Espanha? Isso é fantástico, Josh. Estou genuinamente feliz por você. Você merece. Decidi fazer alguns cursos na faculdade comunitária próxima só por diversão. Com mais de 1 bilhão de pessoas na China, imaginei que deveria me aprofundar um pouco mais na cultura deles. A segunda aula foi ainda mais leve, com foco em rock clássico. A maioria dos meus colegas tinha mais ou menos a minha idade, embora houvesse alguns jovens que provavelmente cresceram ouvindo as músicas dos pais e ficaram viciados. Cerca de 1 mês depois, me vi pensando em saltar de paraquedas. É estranho como a ideia surgiu na minha cabeça, considerando que tenho pavor de altura. Mas senti essa necessidade de confrontar meu medo, e me atirar de um avião de 2.000 pés de altura parecia completamente absurdo. Talvez essa seja a desvantagem de viver sozinho. Não há ninguém por perto para dizer quando uma ideia maluca é só isso, maluca. Quer dizer, por que diabos alguém pularia de um avião perfeitamente funcional? Ainda assim, fui em frente e me inscrevi para o treinamento necessário. O treinamento foi bom, mas tudo mudou quando nos vestimos. Formamos grupos de 3, e meu grupo foi em direção ao avião de 4 lugares convertido do qual deveríamos saltar. Resumindo, sou grato por não ter um coração fraco, ou eu poderia ter sido um corpo sem vida caindo na terra. No entanto, foi uma experiência incrível que estou feliz por ter tido, mesmo que apenas uma vez. Depois dos nossos saltos, alguns de nós, iniciantes, ficamos por ali, compartilhando bebidas e provocando uns aos outros sobre nossas técnicas de novato, ou a falta delas. Eu estava tomando minha segunda coca e mastigando alguns ml de máquina de venda automática quando uma jovem animada irrompeu na garagem, claramente ainda zumbindo de adrenalina como o resto de nós, embora alguns centímetros mais baixa e com um tom mais alto. Ela lutou um pouco para remover seu capacete, revelando uma cascata de cabelos loiros cacheados, seguidos por impressionantes olhos azuis lavanda e um sorriso saído diretamente de um comercial de pasta de dente. Mais uma vez, meu coração pulou uma batida. Quase engasguei com meu doce quando ela tirou o macacão. Apesar do clima quente, ela estava vestida com uma camiseta justa e jeans extremamente justos, justos com T maiúsculo, se é que você me entende. Ela parecia ter cerca de 30 anos, embora eu tenha descoberto mais tarde que ela tinha, na verdade, 44. O nome dela, eu descobri mais tarde, era Evie Abraham. Talvez devido à sua pequena estatura, ela parecia ainda mais animada do que o resto de nós enquanto nos reuníamos ao redor da mesa e compartilhávamos nossas histórias. Eu me vi incapaz de desviar o olhar dela. Eventualmente, eu me tornei consciente do meu olhar e torci para não estar babando também. Tentando sutileza, eu discretamente chequei sua mão esquerda em busca de um anel, não encontrando nenhum. Depois de passar algum tempo juntos, Evie se levantou da mesa e foi em direção ao estacionamento. Sem hesitar, levantei-me e a segui. Saindo do campo de aviação naquele dia, levei comigo uma lembrança querida e um plano para um encontro no sábado seguinte à noite. No nosso primeiro encontro, levei-a a um restaurante chinês, onde ela contou com entusiasmo seu primeiro salto durante os primeiros 10 minutos. Eu pude me identificar com sua excitação, estabelecendo uma experiência compartilhada entre nós. Mais tarde, nossa conversa mudou para nossas vidas pessoais. Compartilhei sobre minha ex-esposa e meus 2 filhos enquanto ela se abria sobre seu falecido marido e sobre criar seus 2 filhos sozinha depois que ele foi morto em um acidente por um motorista bêbado quando ela tinha apenas 34 anos. Depois que ela compartilhou sua história, ela ficou em silêncio. Observei lágrimas se acumulando em seus olhos, mas ela fez um grande esforço para contê-las. Fiz uma promessa a mim mesma de que não choraria mais por mim mesma depois do primeiro ano desde que ele faleceu, ela contou. Percebi que estava de luto por mim mesma, sentindo pena de mim e das crianças, mas não era isso que Dan gostaria. Ele era do tipo que dizia, chega de lágrimas. É hora de seguir em frente e abraçar a vida. Então foi isso que eu fiz. Dan sempre será lembrado, mas nós o honraremos todos os dias progredindo e levando vidas gratificantes. As palavras dela me comoveram profundamente. Não confessei a ela,
mas derramei muitas lágrimas ao longo dos anos pela minha própria perda da minha esposa. Ele parece um homem sábio, oferecendo orientação até mesmo para aqueles que nunca conheceu, comentei suavemente. Ela inclinou a cabeça para a direita e me deu um largo sorriso. Mais tarde, eu reconheceria que, como um de seus gestos indicando satisfação, tendo que cumprir ambos os papéis parentais para seus filhos, ela adotou um comportamento um tanto moleque em seus 30 anos. Ela dominava o lançamento de beisebol e futebol com precisão e se gabava de suas habilidades em patins de hóquei com um taco na mão. Apesar de não ter gostado de esportes quando criança, ela se tornou uma mãe que apoiava seus 2 filhos atletas, o que envolveu adquirir conhecimento sobre vários esportes e cuidar de seus cortes e arranhões. Sou muito habilidosa em pontos borboleta e aplicar bolsas de gelo, ela declarou orgulhosamente. Armada com esse conhecimento, levei-a a um jogo de beisebol do Cincinnati Reds para nosso segundo encontro. Ela pegou meu programa, virou para o cartão de pontuação e começou a pontuar o jogo. A maioria dos caras que eu conheço tem dificuldade para pontuar, mas aqui estava ela fazendo isso sem esforço algum como uma profissional. Fiquei completamente impressionado. Meu filho jogava beisebol e minha filha jogava softball. Acabei sendo o cara das estatísticas oficiais dos 2 times, ela explicou, usando aspas no ar para dar ênfase. Ela tinha apenas 1,5 metros de altura, irradiando entusiasmo sem limites. Seu traje preferido consistia em camisetas justas, jeans e tênis, integrando-se perfeitamente ao meu mundo tão facilmente quanto ela cabia sob meu braço quando nos abraçamos. Recebi um modesto beijo na bochecha na conclusão do nosso primeiro encontro. Posteriormente, durante nosso segundo passeio, experimentei beijos carinhosos nos lábios várias vezes. O nível de intimidade progrediu a partir daí, mas hesitei em escalar as coisas ainda mais até nosso 6º encontro, quando estávamos concluindo a noite, ela tomou a iniciativa. Não estou te atraindo, Josh? Ela perguntou enquanto nos envolvíamos em um abraço apaixonado no sofá da sala de estar. Quero dizer, você ainda não fez um movimento em mim e eu desejo mais do que apenas um mero toque seu, ela expressou, inclinando a cabeça para o lado com um sorriso. Senti minhas bochechas corarem, de repente fui transportado de volta aos meus dias de colegial. Faz um bom tempo desde que eu... Não por isso, comentei, olhando para cima para encontrar Evie sorrindo maliciosamente. Sinto que poderíamos compartilhar algo especial, mas tenho medo de estragar tudo, confessei, sentindo meu coração batendo forte no peito. Oh, meu Deus, isso não vai acontecer, pelo menos do meu lado. Sabe, você pode me impressionar se eu vir o quão rápido você troca de roupa? Ela ofereceu, seus olhos brilhando. 6 meses depois, ficamos noivos, e 6 meses depois, um pequeno casamento aconteceu, com a presença apenas de seus 2 filhos, meu filho e Sérgio. A Jota, embora tenha sido convidada, decidiu não comparecer, já que eu não convidei seu novo marido Jorge, que se divorciou rapidamente após descobrir sobre seu caso com sua filha. Não é de se espantar que não tenhamos escolhido a Espanha como nosso destino de lua de mel. Obrigado por assistir até o final. Se você gostou da história, não se esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma nova história. Adoraria saber o que você achou da história. Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. E não se esqueça de se juntar à nossa comunidade no WhatsApp para ainda mais histórias todos os dias. O link está na descrição. Te vejo lá!